Terceiro vídeo tutorial, né, da disciplina de geoprocessamento da unidade de análise espacial. E vamos dar continuidade aos procedimentos metodológicos, né, a segunda parte do procedimento metodológico. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa observar aí. Bom, preparação da base de dados alfanuméricos. No vídeo anterior, a gente viu a preparação da base cartográfica, né? Na verdade, qual o recorte espacial que a gente vai trabalhar a nível de setor censitário. E agora, como é que vai ser a questão dos dados alfanuméricos, a metodologia que a gente vai utilizar a partir daquele texto do pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina. Na metodologia, quando vocês fizeram a leitura do artigo, vocês vão ver que para eles calcularem o índice de vulnerabilidade, foi necessário eles seguir essas fórmulas aí. Então, você tem aqui o índice de vulnerabilidade é igual ao Dzão Dzinho, que é a densidade demográfica, ao Enão Eminho, que é igual ao número de moradores, Emão Eminho, que é a média de moradores por residência, mais T vezes D, que é a taxa de dependência, no caso aqui de idosos e jovens, mais a questão de educação, mais a questão de renda. Soma-se todas essas variáveis e divide pelo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Então, é uma fórmula simples, mas da aritmética aí, você pega o índice de vulnerabilidade, o trabalho que nós teremos vai ser justamente fazer o download dos dados alfanuméricos e organizar eles de acordo com essas variáveis aqui, e depois no site do PNUD, a gente pegar o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, né, presente nesse site. O índice de vulnerabilidade, ele é um índice que vai variar de 0 a 1. Presta atenção aqui que o D é um Dzinho, Enão é minho, Emão é minho, T vezes D, E e R. Algumas unidades aqui são diferentes. Por exemplo, Dzão Dzinho, que é densidade demográfica, é quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Enão é minho, Emão é minho, é, Enão é minho, número absoluto, Emão é minho, número relativo. Taxa de dependência aí como a taxa porcentagem, né? Mesma coisa vai ser a educação em renda, que a gente acaba gerando a porcentagem aí também. Então, são unidades, subunidades diferentes. E por ser unidades, subunidades diferentes, a gente precisa fazer uma uniformização de valores. E como é que se dá essa uniformização de valores? Através dessa fórmula aqui. Você tem o valor escalonado, que é igual ao quê? Ao valor observado. Cada variável vai ter seu valor observado, menos o valor mínimo encontrado em cada variáveis dessa aí, dividido pelo valor máximo menos o valor mínimo. Dessas duas fórmulas, a gente utiliza a uniformização de valores para a gente ter valores sempre variando de 0 a 1, e aqui é onde a gente calcula o índice de vulnerabilidade. Para o processo de espacialização, a gente vai escolher aí 5 classes. Cada classe dessa ela vai variar, né? Você tem aí como é a questão de vulnerabilidade, quanto menor o valor, menos vulnerável é a situação de cada setor censitário. Então, de 0 a 299, baixa vulnerabilidade; 0,3 a 0,499, média baixa vulnerabilidade; 0,5 a 0,6999, média vulnerabilidade; 0,7 a 0,799, média alta vulnerabilidade; e de 0,8 a 1, alta vulnerabilidade. Quanto mais vulnerável for, mais quente é a cor, no caso aqui vermelho, e quanto, né, menos vulnerável for, mais verdinho, mais a cor fria ela vai recebendo. Então é dessa forma que acontece o processo de organização dos dados alfanuméricos. Nós temos aqui também as variáveis que vai fazer parte do nosso trabalho, da organização dos dados alfanuméricos, né? Mais uma vez aqui a fórmula para vocês não esquecerem, são 6 variáveis, essas variáveis aqui já discutidas no slide passado, e aqui nessa tabela 3 que está lá no artigo do pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, é a comparação aqui das variáveis censitárias com as variáveis que foram utilizadas para mensurar a vulnerabilidade. E aqui do lado, esse V002, V003, aqui a questão de habitante por quilômetro quadrado, tudo isso aqui é orientação, né, eu mastigando aqui para vocês como deve ser feito lá no Excel, né, que a gente vai organizar esses dados no Excel.
Então, por exemplo, número de moradores no setor censitário. Essa é a variável de vulnerabilidade chamada número de moradores no setor. Que variável é essa que a gente consegue na planilha Excel, que a gente vai fazer o download junto ao site do IBGE? Vai ser a planilha básico, o F de unidade federativa. Então, no caso nosso, a gente vai pegar o planilha básico PB e vamos pegar a variável 002. Eu vou explicar isso na parte prática lá na organização. Já média de moradores, a gente consegue na mesma planilha básico PB, porém é a variável V003. A densidade demográfica, a gente vai ter que calcular a área de cada setor censitário. Se é área, lembra da aula passada. Então, estou falando aqui de um dado vetorial cuja tipologia é um polígono. Então, a gente vai calcular a área de cada polígono desse aí. E já que a gente tem a V002, que é o número de moradores, pegando aí a área e dividindo, né? Pegando aí a quantidade de moradores e dividindo pela área do polígono, a gente consegue calcular a densidade demográfica. Então, essas três variáveis aqui, iniciais, principalmente as duas primeiras, a gente vai fazer o download desses dados aqui, e a terceira a gente calcula no próprio programa software QGIS. Dando continuidade, as outras duas variáveis aí, porcentagem da população acima de 65 anos e porcentagem da população abaixo de 12 anos, população de idosos e de jovens, a gente faz a somatória, a gente calcula essa porcentagem. E como é que a gente calcula essa porcentagem? A partir dessa fórmula aqui, ó. A taxa de dependência, a gente vai pegar na planilha Pessoa 13 Paraíba, e população abaixo de 12 anos é aquela que a gente vai ter da variável V002 mais a V035 até chegar a V045. Fazendo essa somatória, a gente vai ter a população abaixo de 12 anos. E a de 65 anos é a V100 até chegar à variável V134, certo? Então, se a gente tem a quantidade de número de moradores aqui no setor e a gente tem a quantidade de número de moradores acima de 65 anos e abaixo de 12 anos, a gente consegue calcular essa porcentagem. E aí a gente tem aqui a somatória dessas duas porcentagens, abaixo de 12 e acima de 65, a gente consegue obter essa variável. O outro é a questão de pessoas analfabetas. No censo demográfico do IBGE, a gente não tem a quantidade de pessoas analfabetas. O que a gente tem é a quantidade de pessoas alfabetizadas. Então, a gente vai pegar essas informações em duas planilhas lá do IBGE. A planilha pessoa 1, vamos pegar aqui a variável que vai do V010 mais V011 até chegar a V077, que isso aqui é a quantidade de pessoas alfabetizadas acima de 12 anos. E na planilha pessoa 13, a gente vai pegar total de pessoas acima de 12 anos, que vai do V047 mais V048 até chegar a V134. Essa somatória aqui, fazendo, a gente tem a quantidade de pessoas acima de 12 anos. E aí fazemos uma regra de 3 simples, né? Total de pessoas acima de 12 anos equivale a 100% e total de pessoas alfabetizadas acima de 12 anos equivale a X%. Faz essa regra de 3 simples, o resultado a gente diminui de 100 e a gente tem aqui a porcentagem de pessoas analfabetas acima de 12 anos. Estou explicando mais rápido para que vocês entendam esse processo de forma mastigada, mas a gente vai ver isso na prática nos próximos vídeos tutoriais. Por fim, pessoas sem rendimento e porcentagem de pessoas com rendimento de até um salário mínimo. Então, a gente consegue essas informações na planilha responsável renda, PB, certo? Nessa planilha, a gente vai pegar variáveis V010 mais V01 mais V02 e a gente vai pegar na planilha básica PB a pessoa responsável por domicílios partilhados permanentes, que é a V001. Então, nessas duas planilhas, a gente consegue essas informações aqui. E mesma coisa, vamos ter que fazer uma regra 3 simples para calcular a porcentagem de pessoas responsáveis sem rendimento e com rendimento de até um salário mínimo. Depois que a gente organizar todos esses dados, é um banco de dados, né, alfanuméricos, a gente faz os cálculos necessários seguindo aqui a metodologia, né, do índice de vulnerabilidade adotado pelos pesquisadores lá da Federal de Santa Catarina. Então, é esse o nosso trabalho, né? Aqui na forma teórica de apresentação, mostrando a vocês que a gente não está partindo de alguma coisa que não existe. Mas a gente está partindo de um artigo que foi validado pelos pares, né? Um artigo publicado em revistas
da área científica e que a gente vai adotar essa metodologia adaptando para a nossa realidade, para que vocês tenham essa experiência aí de como vai fazer essa organização do banco de dados, a espacialização para gerar informação e conhecimento espacializado, tá bom? Então, essa é a metodologia, o vídeo 3 que a gente encerra agora. Pai, tá bom.